A paz do Senhor, meus amados irmãos. Boa noite para todos que estão aqui. Boa noite para os que estão em casa assistindo pela live. Glórias a Deus por mais uma quarta-feira, por mais um culto da família. O ventilador até estava bom, mas estava atrapalhando um pouquinho aqui. Mas é o fogo do Espírito que está aqui nesse lugar, incendiando a minha vida, incendiando a tua vida. Que você seja tocada pelo Santo Espírito do Senhor nessa noite. E vamos todos ler a palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Amém? Vamos ler? Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Depois eu vou pular mais um pouquinho aqui, no mesmo capítulo, do 45 ao 47. 1 Samuel 17, 45 ao 47, mais à frente. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Só até aqui por enquanto, não feche a sua Bíblia, mas podem se assentar. O tema dessa mensagem que eu vou trazer hoje para os irmãos é: autoestima se aprende em casa. Autoestima se aprende em casa. O que é autoestima? Eu procurei ver no dicionário, que é a qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar ou com sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Essa é a pessoa que tem uma boa autoestima, né? Mas também existe a pessoa que tem uma autoestima baixa, que a pessoa ela não sente confiança em si mesmo para realizar tarefas do dia a dia e se relacionar de modo geral, seja com amigos, com a família, no trabalho. De uma forma geral, também tem a questão do físico. A pessoa pode ter baixa estima de acordo com como ela se vê, né? E por que o tema é autoestima se aprende em casa? Se nós notarmos aqui essa passagem onde Davi se revolta com a postura daquele gigante, e chamando quem ele pensa que é para falar assim do Deus vivo, né? Sendo ele um menino tão novo, tão pequeno. Na verdade, porque a afronta não foi para ele como pequeno, como novo, foi para o Deus a quem ele servia. E a palavra de Deus, ela é bem clara, onde mostra quem nós somos perante o Senhor. E isso a gente aprende em casa. Muitas vezes, assim como Davi, nós temos a oportunidade de crescer em um lar onde o Senhor é apresentado a nós, onde a palavra de Deus é apresentada a nós. E certamente, para Davi ter feito isso aqui, chegar diante dessa situação e falar quem ele pensa que é, falar assim do Deus Todo-Poderoso, é porque lá no lar dele foi apresentado esse Deus Todo-Poderoso. E aí ele não simplesmente pensou nele, ele pensou no Deus a quem ele servia. Então, quando eu falo que a autoestima se aprende em casa, porque o primeiro pilar da autoestima do cristão tem que estar estabelecido naquilo que Deus nos chamou para ser. E aí vem aquelas questões físicas, humanas, que a gente, né, tem que se utilizar
que é o nosso físico, a nossa aparência, a forma com que a gente fala, o emprego que a gente tem, isso tudo conta. Porém, o que é principal na questão da autoestima é quem nós somos em Deus. Porque se nós somos jovens e nos gloriamos pela nossa juventude, um dia nossa juventude vai embora. E o que sobra? Deus que está em nós. Se um dia nós estamos em ótima forma, nos sentimos com a autoestima lá em cima, mas um belo dia vem uma gestação, vem uma enfermidade, o seu corpo fica totalmente diferente, quem sobra é a presença de Deus na sua vida. Por isso que há necessidade de nós entendermos que a autoestima não tem a ver principalmente com o aspecto físico, com o aspecto social. Ele tem a ver com nós sabermos quem verdadeiramente nós somos em Deus. Se nós sabermos que Deus nos chamou, que Deus nos capacitou, que Deus, antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães, Ele já sonhava com a gente. O que é um corpo? O que é um emprego? O que é um dinheiro que você possa ter ou deixar de ter? Só que isso não é uma missão fácil. Isso não é uma tarefa fácil. E se aprende em casa. Todo trabalho dentro do nosso lar não é com facilidade. Todo trabalho dos pais não é fácil. Os pais, eles precisam se empenhar, eles precisam correr atrás para mostrar para os filhos quem eles são em Deus. Porque o mundo está aí dizendo o quê? Você pode ser o que você quiser. O adolescente, a criança, nós estamos vivendo um tempo em que os nossos filhos ouvem dizer que eles podem escolher o que eles quiserem ser. Então nós temos que correr para contar para eles a verdade. E qual é a verdade? Está na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a família de Davi, Jessé, seu pai, ensinou a ele desde pequeno quem ele é, quem Deus era e quem ele era em Deus. Porque se ele não tivesse essa certeza, essa convicção, ele não teria esse topete diante daquele gigante que todos os guerreiros do exército de Saul tremeram diante da presença daquele gigante, como Davi ia chegar diante daquele gigante e ia falar isso. Só pode ser Deus introjetado na mente do ser humano desde a tenra idade, desde muito pequeno, para fazer essa lavagem cerebral no bom sentido, para fazer com que a pessoa saiba que, independente da circunstância, existe um Deus na vida dela, que é todo poderoso, que é onisciente e é onipresente. Como eu estava dizendo, não é uma missão fácil, porque nesse mesmo lar onde Davi foi gerado, foi criado, foram criados outros irmãos mais velhos. No mesmo contexto, todos aprenderam da mesma forma. E nem sempre no nosso lar nós vamos ter experiências boas para contar a respeito de estímulo de boa estima na nossa vida. Tanto que o irmão de Davi, quando vê que o pai dele mandou que ele fosse lá, né? Era uma missão dele, né? Ele era o mais novo, os irmãos estavam lá no campo de guerra, não sei, e o pai Jessé mandou Davi ir. Davi foi. E o irmão dele maldou a presença dele ali, não gostou da presença dele ali e disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, desprezando o trabalho de Davi. Só que assim, as ovelhas era a forma de sustento da família. Então, de forma geral, ele depreciou não só a Davi naquele momento, mas toda a família. Só que ele não foi criado no mesmo contexto que Davi, não era para ele ter uma estima, né? Mais um dos nossos aqui para tentar ver se a gente consegue resolver a situação do gigante. Não, ele viu aquele menino tão pequeno, tão frágil e indefeso, pastor de ovelhas, como uma ameaça. Porque o que aconteceu? No capítulo 16, foi aquele episódio em que Samuel foi até a casa de Jessé a pedido de Deus para ungir um dos filhos de Jessé. E diante da reprovação de todos, quando Samuel era enganado pelos olhos, vendo aquela postura, aquele tamanho, aquela hombridade de cada um dos filhos de Jessé, Samuel só via a voz de Deus: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Por fim, era Davi, o menos provável, aquele que não estava nem ali naquela reunião para ser um dos testados para ver se podia ser, porque jamais passou pela cabeça daqueles homens, de Jessé e dos irmãos, que poderia ser Davi. Então prova que muitas vezes no nosso lar nós não encontramos reconhecimento, nós não encontramos bons exemplos de autoestima. Não tem pessoas que muitas vezes nos levantam, mas existe um Deus
que nós conhecemos através dessa palavra. Talvez seu pai e sua mãe não tenham apresentado ele para você, mas nós temos acesso hoje a essa palavra que nos diz quem nós somos, quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então Davi naquele momento não deu muita bola. Afinal de contas, eu não estou falando que ele foi soberbo, mas ele já havia sido ungido por Samuel. Então ele já sabia que Deus tinha um plano para concretizar no futuro. E o sentimento da família que é criada no seio cristão, aprendendo a palavra de Deus, pode ser influenciado por ira, por inveja, que foi o que aconteceu com o irmão mais velho de Davi. Ele também foi ensinado que existia um Deus todo-poderoso e que nesse Deus ele podia realizar grandes coisas. Mas ao ver que não era ele que seria o escolhido, ele se irou e teve inveja do seu irmão. Então, por um tempo, ele esqueceu de todo o ensinamento que ele também recebeu dentro da sua casa, a respeito dele mesmo, quem ele podia ser em Deus e do Deus que ele servia. Então, nós vemos, falando agora da nossa vida cotidiana, não apenas da Bíblia, nós vemos muitos lares onde nós aprendemos que uma profissão simples, talvez, ou uma profissão muito boa, porém muito trabalhosa, os pais chegam em casa e se queixam daquela profissão. Um exemplo, eu só sou um gari, um exemplo. A profissão de gari é uma bênção nas nossas vidas. Ai de nós se não fossem os garis para abençoar a nossa cidade, para mantê-la limpa. Mas existem muitas pessoas que se sentem menosprezadas por serem garis, um exemplo. E aí chegam nas suas casas e destilam sobre a sua esposa e seus filhos toda essa insatisfação a respeito da sua profissão. Que exemplo de autoestima esse chefe de família está passando para os seus filhos? Que ele tem uma missão, um trabalho depreciado, que ele não gosta do que ele faz. De alguma forma aquilo ali vai trazer, talvez no filho, vergonha da profissão do pai, porque o próprio pai se sente envergonhado. Então, como o filho vai sentir orgulho daquele pai? Então, a autoestima se aprende em casa. Ou então, vamos supor uma profissão muito, valorizada, um médico. A pessoa pode amar a medicina, ela pode ser um excelente médico, mas se ele trabalha muito, se a profissão dele está em primeiro lugar, o que vai acontecer com esse filho em casa? Ele pode olhar aquela profissão com maus olhos. Eu quero ser tudo menos médico. Por quê? Porque o pai ama demais a profissão, ele superestimou o que ele é como cidadão, e aí o filho pode até admirar de uma forma geral, mas ele perde aquele pai, porque aquele pai é muito ausente, e ele vê que aquela profissão é mais importante do que a sua família. Então, entende como vai do 0 ao 100? Ou a baixa estima ou a superestima pode trazer transtornos para o seio familiar? Então, o equilíbrio sempre vai ser a melhor saída. Sempre devemos procurar no nosso Deus essa melhor forma de equilibrar tudo que nós fazemos na nossa vida, porque os nossos filhos são olhos que estão o tempo todo nos olhando. Quem mora com a gente, o nosso cônjuge, a forma com que ele percebe que eu me comporto mediante as situações, vão fazer toda a diferença. Veja uma mãe que é dona de casa. Eu ia falar apenas, mas eu resolvi cortar o apenas, porque apenas dona de casa não existe. Ser dona de casa é muita coisa. Mulher em casa faz muita coisa. Então você imagina uma mãe que é dona de casa e ela odeia cozinhar. Que forma que esses filhos, principalmente a filha, vai perceber a arte de cozinhar? Eu falei arte porque eu gosto muito. Quem não gosta fala cozinhar. Quem gosta fala a arte de cozinhar. Percebem a diferença já na forma como que a gente se porta mediante a situação? Então, a pessoa que convive num lar onde alguma atividade, seja da mãe, seja do pai que trabalha fora, de uma forma depreciada, ele tende a absorver aquilo ali e é daquela forma que ele vai conduzir. É regra? Não é regra, você não precisa seguir o mestre em todas as questões. Porém, há uma grande probabilidade de eu e você, um exemplo, eu cresci num lar onde a minha mãe sempre disse que nunca gostou de cozinhar. Não é o caso, tá? Mas vamos supor. A grande chance de eu ser uma pessoa que odiasse cozinhar era
muito, muito maior do que de uma pessoa que simplesmente teve uma boa influência a respeito dessa missão tão maravilhosa que é alimentar a sua família, do que uma pessoa que simplesmente não ouviu nada a respeito. No meu caso, a minha mãe, ela não dizia nem que gostava, nem que não gostava, mas ela simplesmente nos abençoava cozinhando para nós e fazia o melhor dela. Aí, quando chegou a minha vez, eu fui pro casamento assim, sem saber fazer nada. E aí eu pude aprender ao longo do tempo e hoje eu amo cozinha. Se eu tivesse uma influência negativa, certamente isso ia forjar o meu caráter nesse sentido. Porque a minha principal missão como esposa, como mãe, é cuidar da minha família. E se o básico me aflige, se a coisa mais simples, simples no bom sentido, que eu digo, eu não tenho um trabalho fora, né? Se a coisa mais simples é o que me tira da graça, que me deixa saturada, quem dirá as outras coisas? Então é uma forma de nós refletirmos quanto nós temos passado para os nossos filhos pontos de vista acerca das coisas que nós vivenciamos no dia a dia, de forma que os nossos filhos venham não gostar daquilo ali. Então, quando Davi ele chega diante desse gigante, ele tem certeza que em nome de quem ele está falando, ele poderia vencer todas as coisas. Ele não falou em nome do pai, nem muito menos no nome dos irmãos. Vamos juntar ele e a gente ganha. Não foi com a maioria terrena, foi com a maioria celestial, porque o nosso Deus, ele é um, mas ele é todo poderoso. Então Davi sabia o Deus que ele servia, ele tinha essa convicção, e isso ele aprendeu em casa. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o nosso vizinho, para todos que estiverem ao nosso redor, quem nós somos em Deus, porque as dificuldades elas vêm e elas vão, mas o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, ele não muda. E aí a gente que é ser humano falho, a gente varia, né? De humor, de comportamento, de postura, mas o nosso Deus, ele não é assim. Então, quanto antes nós introduzirmos no nosso seio familiar a nossa autoestima bíblica, nós conseguiremos vencer as adversidades desse mundo, porque quando eu falo autoestima bíblica, é por conta de inúmeros versículos que a Bíblia nos garante que Deus sonhou com a gente, que Deus quis que nós viéssemos e tem uma missão, não só quis, como tem uma missão para cada um de nós. Então, se o mundo diz que você não tem valor, que eu não sirvo para nada, nós já temos resguardado em nós um aprendizado. Não, peraí, eu sei o Deus que eu sirvo. Ele me chamou, antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já sabia o meu nome. Então é o coleguinha da escola que vai dizer que eu sou um burro? Não pode. Eu sei quem eu sou. Então esse é o grande desafio que nós temos no nosso lar. Ensinar para os nossos filhos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Porque se nós não fizermos isso, vai vir alguém lá de fora ensinar que eles podem ser o que eles quiserem de forma sexual, que eles não servem para nada, que eles são burros, ou que eles são super, porque também tem esse lado, né? Existe uma vertente que pode acontecer também, que as pessoas, para captar você para aquele núcleozinho, eles falam, pô, tu é o cara, tu não vai fazer isso aqui? Pô, não é possível, tu é tão descolado, não sei o quê. E aí bota você lá em cima para poder te pegar. Então nós precisamos ter equilíbrio, e não existe outra forma de ter esse equilíbrio senão conhecendo essa palavra. Eu separei aqui alguns versículos. Não precisa os irmãos abrirem não, mas só para dar um exemplo que nós podemos usar eles para os nossos filhos no nosso dia a dia, imprimir, botar na parede, escrever à mão, para as crianças lerem, para ficar, porque eles assistem um clipe de música, aí bota mais uma vez, eles aprendem tudo. Se você perguntar a história, eles vão saber. Agora, se a gente não faz isso com a palavra de Deus, eles não vão ter como saber. Então nós podemos usar essa ferramenta. O Salmos 139 do 13 e 14, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho convicção.
Se nós temos convicção disso, como vamos aceitar? Por que a gente vai aceitar o que o mundo diz a nosso respeito de forma negativa, tentando depreciar a nossa estima? Como eu disse, a estima é a forma com que a gente se vê. Se a gente já sabe como nós somos em Deus, não adianta o mundo falar, não adianta a mídia falar. Tem também o que foi construído até aqui, né? Porque a gente que tem filho pequeno está no início do processo, está numa fase inicial do processo. Mas e nós adultos, que já crescemos numa situação, já estamos numa situação em que já viemos com uma bagagem, onde já nos rotularam, onde já nos disseram coisas terríveis ao nosso respeito e nós engolimos, ou está entalado aqui até hoje. O que a gente faz? Nós temos que conhecer essa palavra e aprender a desconstruir tudo que foi plantado, tudo que foi lançado, toda seta que foi lançada sobre as nossas vidas ao longo de toda a nossa trajetória. E muitas vezes não é lá fora, como aconteceu com Davi a respeito do seu irmão. Não foi o gigante apenas que depreciou Davi, não foram os que estavam ao redor dele, foi dentro de casa, foi o irmão mais velho, aquele que poderia talvez apoiá-lo e não o apoiou. Então, muitas vezes em casa, infelizmente, até hoje, a gente sabe de relatos de pais cristãos que falam coisas terríveis para os seus filhos. Vê a filha bagunceira, né? E fala assim que você quer casar? Desse jeito? Com essa bagunça? Eu sei que a mãe tem que corrigir, tem que ensinar, mas tudo tem uma forma de dizer. Às vezes a mãe fala assim: tu não vai arrumar homem nenhum assim, desse jeito, relaxada. Tem mulher aqui que cresceu ouvindo isso. Muitas vezes isso não produz a mudança, a melhora. Não produz, muito pelo contrário. A palavra lançada principalmente pelos pais, elas vão entrando, Satanás vai tomando posse, e aquilo ali, infelizmente, se torna uma realidade frequente na vida daquela pessoa. Porque parece que quando a gente casa, sai de casa, as coisas vão mudar. Não, agora é do meu jeito, mas não, a gente traz a nossa bagagem. E muitas de nós trazemos muitas bagagens a respeito da nossa autoestima, dizendo que nós não seremos capazes de realizar grandes projetos. Você quer ser um advogado? Tem alguém aqui formado na nossa família para você dizer que vai ser advogado? Para você achar que pode ser alguma coisa? Tem gente que ouve isso em lar cristão, vocês acreditam? Vocês conhecem alguém? Eu conheço. Então vamos parar com isso, gente. Primeiro, muitas vezes, a gente não está fazendo isso com os nossos filhos apenas. Nós somos essas pessoas que temos uma baixa autoestima. E aí a gente não fica só para a gente, não. A gente transfere para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Já chegou ele com essa roupa toda suja, fedida para eu lavar. O homem que saiu de casa para trabalhar, para trazer o sustento de casa, e a mulher se queixando que ele chegou com a roupa suja, que ela tem que lavar, porque lava a roupa, né? Então, veja que nos pequenos detalhes, nós podemos fazer do nosso lar um inferno, onde existem reclamações, murmurações, onde existe muita má vontade para realizar aquilo que Deus nos deu de mais precioso. Ferramentas para educar, para criar, para alimentar os nossos filhos, a nossa família. Se você, mulher que está aqui, que fica apenas em casa, cuidando de tudo, que é muita coisa, e tem aquele sentimento assim: eu detesto fazer isso, eu detesto fazer aquilo. Eu entendo que nem tudo é legal, eu também não gosto de realizar algumas tarefas, mas começa a louvar enquanto você faz essa tarefa que você não gosta. Experimenta estar lavando aquela pilha de louça, glorificando o nome do Senhor, para você ver se aquele pensamento ruim a respeito daquilo ali não é dissipado, porque o louvor, né, a palavra de Deus, ela dissipa toda a treva. Agora, se você está no seu silêncio, fazendo a sua atividade, só barulho de talheres e pratos e água, e a sua cabeça ali pensando que ruim que é lavar louça, você não vai conseguir romper, não vai conseguir vencer. Porque nós precisamos tomar atitudes reais. Não é, realmente eu não gosto e pronto, acabou. Não, gente. Tem coisa que não tem jeito, nós temos que fazer. E por que não fazer com prazer? E por que não fazer entendendo que é uma missão nossa? Então nós precisamos entender que não é quando nossos filhos casarem que você vai poder cobrar do seu filho que ele queira realizar
a tarefa X, Y com êxito, se você está tendo oportunidade agora de estar com ele na sua casa, ensinando que como é bom cuidar da família, como é bom ter roupas limpas, cheirosas, como é bom o papai sair e voltar do trabalho, tá cansado, tá com roupa suja, mas amém, ele voltou para nós. Lá em casa a gente tem esse hábito, quando o Bruno sai e chega, a gente comemora. Papai chegou. Tem lares que quando o chefe da família chegou, sabe? Chegou ele. Ou não fala nada, nem comemora, nem fala mal, mas faz aquele carão. É horrível, né? Você chegar num lugar onde as pessoas, aquele silêncio sepulcral, a pessoa não fala nada, não te recebe bem. Silêncio da morte, o pastor Leandro falou aqui. Então, gente, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença para que os nossos filhos, nosso cônjuge, quem mora com a gente, né? Às vezes a gente tem no convívio familiar outras pessoas, né? Parentes, né? Até vizinhos, percebem como a gente se comporta. Já vai chegar a Fernanda, ela não para de falar de doença, ela não para de falar de coisa boa. É igual quando a gente fala que uma tal mídia aí só fala dos mortos, não fala dos curados da Covid. É a mesma coisa. Às vezes a gente fala mal deles e a gente faz isso em casa. Quebrou isso, quebrou aquilo. Mas o que isso tem a ver com autoestima? É porque a nossa autoestima está relacionada a tudo. A tudo no nosso cotidiano. Não adianta você achar que é só você estar com o seu corpo em dia, com a sua saúde em dia, que você vai estar bem. Não. Muitas vezes você é linda, maravilhosa, você está fortão e você ouve palavras que te botam para baixo. E aí o que adiantou você conseguir estar na sua melhor forma? Nada, não adiantou nada, porque o que importa verdadeiramente para que a sua autoestima esteja no nível que o Senhor quer é que você e eu conheçamos essa palavra, entendamos que é nela que nós devemos nos espelhar, não nos padrões que o mundo estabelece, não nos padrões que a moda estabelece. Vocês já notaram? Já foi tempo das mulheres que são modelo, né? Eram exemplos assim, nossa, que corpo lindo. Mas vocês já olharam hoje em dia como é que elas estão? Você vai ver os catálogos, elas estão assim, curvadas, com o olho fundo, fazendo cara de, sei lá, de doente. Já viram que tá assim? Então eles nem disfarçam mais, que o intuito é depreciar a gente mesmo. Vocês querem se assemelhar a essas mulheres? É esse padrão? Esse não é o padrão bíblico. Está longe de ser o padrão bíblico. Só que muitas vezes, quando não é introjetado na nossa mente, no nosso coração, essa palavra, existe muito espaço para que essa mídia, para que as influências da escola, para que as influências mundanas entrem na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa. E aí a gente começa a fazer escolhas que são semelhantes a essas escolhas aqui do irmão de Davi, que ao invés de apoiá-lo, depreciou ele, dizendo que com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você não é só um pastor de ovelhas, você cuida de poucas ovelhas. Tipo, você não faz nada. Você e nada é a mesma coisa. Só que ele já havia sido, inclusive, ungido por Samuel. Então, muitas vezes, o que nos motiva a fazer isso de ruim com a nossa família é alguma coisa muito ruim, que vai além da nossa estima. Vai além, porque se nós já sabemos quem nós somos em Deus, o que ainda nos motiva a sermos essa pessoa que deprecia o nosso cônjuge, os nossos filhos? Pode ser alguma inveja, ira, não sei. Algum sentimento molda o nosso caráter por um momento, se nós deixarmos, e faz com que da nossa boca, ao invés de saírem bênçãos, saiam maldições. Mais um versículo que eu vou ler aqui para vocês terem para a nossa casa, para a gente citar no nosso dia a dia. Mas ele me disse, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quem disse isso? Foi Paulo.
Olha a autoestima de Paulo. Ele disse que mesmo na tribulação, mesmo na angústia, ele ainda conseguia se alegrar. Por quê? Se regozijar. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Cristo. Então não é para você dizer para o seu filho: ah, filho, você tem que ficar rindo por aí, você é feliz, você é alegre, não importa. Não. Há tempo para todas as coisas. Não há tempo de rir, não há tempo de chorar. Só que você sabe que no choro existe um Deus que cuida de você. No luto existe um Deus que é contigo. Não é porque você está chorando, que você está em luto, que você ficou desempregado, que você pode ter a liberação para sua autoestima despencar. A palavra de Deus garante que nós podemos, na angústia, na tribulação, na adversidade, nas perseguições, termos uma autoestima equilibrada. Então, meus irmãos, vamos terminar com esse versículo que está em Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa tem que ser a nossa divisa, né? A divisa da nossa vida. Não foi eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, tenha sua estima pautada nessa palavra. Não é o que o coleguinha da escola diz, não é o que o desenho animado diz, não é o que a mídia diz, é o que o nosso Deus diz. Portanto, meus irmãos, eu quero convidar vocês a meditarem mais nessa palavra. Faça uma pesquisa mesmo, como ensinar sobre autoestima. Foi essa pesquisa que eu fiz. E Deus me deu vários versículos que eu já conhecia, porém que eu pude falar assim: não, eu preciso ensinar para os meus filhos, que eles precisam entender quem eles são em Cristo. Porque vai vir, já está começando a vir, né? Outro dia ele chegou super tristinho em casa. Me disseram que eu sou burro, sei lá, boba, nem lembro agora. Mas se ele é um menino inteligente, se Deus o criou à sua imagem e semelhança, por que ele vai achar isso? Porque está faltando em mim ensinar para o meu filho quem ele é em Cristo. Porque papai e mamãe dizer, a gente fala que o nosso filho é lindo, maravilhoso. Aí na primeira investida para namorar alguém, não, você não serve, você é feio. Ué, mas mamãe disse que eu sou lindo. Então não é para os nossos filhos ficarem com o que papai e mamãe diz. É melhor a gente usar a palavra de Deus. Através de nós, ela vai surtir um efeito muito melhor do que um simples elogio dizendo que eles são lindos, maravilhosos, inteligentes, espertos. Que a gente tem todos os elogios para dar para os nossos filhos, né? Mas que tal a gente usar os que a Bíblia nos garante? Que eles são muito mais eficazes. São verdadeiros, não depende do seu estereótipo. Se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Isso aqui não varia de acordo com seu aspecto físico. Isso é que é o melhor. Porque às vezes a gente diz para os nossos filhos uma coisa a respeito deles para levantar a moral deles, mas eles ainda nem são aquilo. Porque estão galgando, estão crescendo, estão melhorando. Mas a palavra de Deus já garante isso na vida deles, independente deles já serem alguma coisa nessa vida. Então é nessa verdade que nós devemos nos espelhar para eles, mas se nós conseguirmos, para nós vai ser muito mais fácil. Porque se eu não tenho essa convicção em mim, vai ser fake o que eu vou passar para ele. Porque ele, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que eu estou ensinando uma coisa que eu não estou vivendo. Porque enquanto eles são crianças, eles vão seguindo. Chega uma fase que eles crescem e começam a perceber que aquilo mas minha mãe vive chorando pelos cantos, que ninguém dá bola para ela. Ela foi na igreja, ninguém falou com ela. Minha mãe chegou em casa chorando, falando isso. Nós não precisamos depender que o pastor fale a paz do Senhor com a gente todo culto, que a irmã da recepção nos cumprimente. Vai que a irmã distraída não viu. Isso é motivo para você e eu acharmos que não somos amados pelo nosso Deus? Tem gente que deixa de ir para a igreja por causa disso. Gente, se a gente está vindo aqui para buscar o Senhor, para receber mais de Deus, o que importa se a diaconisa Luciana não falar comigo? É óbvio que eu adoro quando ela fala comigo. Mas se ela não falar comigo, amém? Eu não vim aqui
para ver a diaconisa Luciana. Eu vim aqui para louvar ao nome do meu Deus. Eu vim aqui para render louvores ao meu Deus. Esse é o nosso propósito. E muitos pais fazem isso. Despejam nos filhos esses sentimentos plantados no seio da igreja de eu não tive oportunidade, você viu, o pastor nem falou comigo, você viu que eu não tive, que eu não participei, eu não tive um papel de destaque na peça da igreja. Olha que eu estou aqui há anos, chegou alguém agora, já está tomando o primeiro. Os nossos filhos observam que a gente faz esse tipo de comentário em casa. Aí quando cresce e se desvia, eu criei na casa do Senhor. Aí fica desesperado, mas não percebe o quanto plantou na cabeça dos filhos essas picuinhas, que é em casa, que é na igreja e onde a pessoa vai. Então nós, como adultos, precisamos ter essa autoestima bíblica para que os nossos filhos consigam aprender de uma forma mais fácil, não apenas com as palavras que nós dissermos. Amém, meus irmãos? Era só essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, que o Espírito Santo de Deus trabalhe tudo isso que foi falado aqui, porque é difícil a gente digerir, né, certas coisas, mas é preciso a gente renunciar ao nosso eu, para que o Santo Espírito de Deus trabalhe na nossa vida, mas nós precisamos reconhecer. Amém?